Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Biz e esse é o Farol referente pregão do dia 23 de julho de 2015, quinta-feira. Vamos então às movimentações do mercado e se preparem, tem muita coisa para falar, então provavelmente esse farol vai ser longo. Está sendo longo para mim com certeza porque eu já gravei esse farol, só que eu fiquei sem microfone, estou gravando de novo. Vamos lá. Nós temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. O pregão de hoje apresentou aí uma queda bem significativa de 2,18%, dando continuidade à perna de baixa que a gente vem acompanhando ao longo da semana. Acho que é a maior barra dos últimos meses. O mercado conseguiu fechar abaixo dos 50 mil pontos, que poderia, né, junto com esse fundinho aqui de março, ser um ponto para segurar os preços. Não sei, pode ter uma reação e o mercado sinalizar uma reversão para o pregão de amanhã, mas a gente não deve aguardar por isso. O viés do mercado continua sendo baixista, nessa região não tem nenhum suporte realmente significativo. O ponto mais interessante de reversão é até de objetivo para o mercado por conta da conjuntura da linha de retorno, do alvo da extensão alternada e da estrutura mais significativa de suporte. O alvo é essa região entre 48.800 e 48.200 pontos, mais ou menos aqui assim. Tá? Olha uma coisa interessante. Vocês lembram que esse estreitamento que a gente teve ao longo do mês de junho foi o maior estreitamento do índice nos últimos 10 anos. Tá? Quando a gente tem um forte estreitamento de bandas, a gente tem fortes movimentos. O movimento de queda que a gente viu no comecinho desse mês, né, ele foi muito curto para o que se esperaria por conta desse estreitamento. Né? Quando o mercado então começou esse repique mostrando que isso aqui era curto, né, de duas uma, ou isso aqui era aquele pullback que eu mencionava nas médias para depois o mercado apresentar um movimento mais amplo, né, ou isso aqui desencadear o entendimento, se o mercado prosseguisse o movimento, né? O entendimento de um rompimento falso, daí o movimento forte também provavelmente viria, mas daí para cima. O mercado na sexta-feira passada, rompendo aquela consolidação intraday, aquela congestão intraday, se definiu para baixo. E agora a gente está vendo esse movimento forte. Então, não é de se espantar, tá, esse movimento forte. Ele era esperado, tá, e agora ele está acontecendo. A expectativa é de mais queda. Né? Não vamos tentar achar fundo antes do mercado sinalizar claramente isso, certo? No intraday, olhando aqui o gráfico do mini índice, reparem que a queda foi até mais intensa, 13,21% de queda. Com certeza uma das maiores amplitudes de queda em vários meses. Isso se deu porque após o fechamento do índice, o mini índice caiu aí quase 1% ainda. Vamos entender onde é que a gente estava para o pregão de hoje. Aqui o mercado se definiu sexta-feira passada, daí se esperava um movimento de queda com busca nesse fundo. Esse fundo foi alcançado no pregão de anteontem. Poderia haver algum repique aqui que não aconteceu, pelo contrário, o mercado abriu rompendo em gap esse fundo. O rompimento em gap sempre é significativo, esse gap se manteve aberto. Isso foi no pregão de ontem. Ontem não foi um dia bom para operações. A gente teve um rompimento baixista aqui no finalzinho do dia, da metade para frente do pregão, mas que gerou stop, né, pelo método BIS gerou stop aí de 100 pontos. E para o pregão de hoje, o que a gente tinha que entender? Que toda essa zona da linha d'água até a linha d'água para ontem, essa região aqui é uma zona muito turbulenta de resistência. Tem várias estruturas aqui para esse obstáculo. Então qualquer tentativa de repique do mercado aqui ia ser complicado. O mercado abriu como hoje? O mercado abriu um pequeno gapzinho de baixa, caiu no primeiro candle, depois veio se recuperando, marcando um primeiro movimento, mas não rompeu esse primeiro movimento. De repente, às 10h30 o mercado deu uma puxada para cima e conseguiu fechar acima da linha d'água. Para o método Leandro, isso aqui foi uma operação na ponta compradora. Tá? Para o método BIS, não, porque não houve a confirmação. Tá? O mercado acabou gerando stop para a operação no método Leandro.
e também o rompimento da mínima do dia. Não se enquadrava mais para uma operação de primeiro movimento dentro do método Leandro, porque havia ocorrido o rompimento da linha d'água. O rompimento aqui não foi óbvio, fácil de operar. Mas, se fosse para buscar alguma brecha, onde é que se faria a operação? A operação se faria através desse candle, porque ele rompe a mínima, tá? Rompe um suporte. O mercado, no final das contas, aqui está se definindo está se definindo em relação a essa congestão em gap, rompe para baixo. E esse rompimento fica um pouco facilitado por esse candle branco ignorado na perda dessas mínimas. Aqui era a brecha para entrada, mas realmente não foi um trade fácil. Tá? Expectativa para amanhã, manutenção do movimento de queda. Mas para day trading sempre depende do enquadramento para setup, certo? No mercado americano, ok, a gente está olhando aqui o gráfico do Dow Jones. Eu dizia que eu não esperava uma queda muito intensa e no final das contas acho que a gente pode dizer que a gente está tendo uma queda intensa. Aqui não era ponto para operação de compra. Agora, onde a gente fechou, aqui pode ser o ponto para se buscar operações na ponta compradora, porque esses topos anteriores aqui estão sendo encontrados, a média móvel de 200 também está sendo encontrada, há uma amplitude de movimento, mas não há sinal ainda. E mesmo que ocorra um sinal, a gente vai ter o incômodo da média móvel de 20 períodos apontada para baixo. Tá? Mas eu espero alguma entrada de pressão compradora no pregão de amanhã. Se não acontecer e o Dow Jones conseguir seguir caindo, o próximo patamar interessante é esse fundo aqui. No intraday, ontem, eu mencionei que o Dow Jones havia alcançado uma zona de alvo e por conta disso poderia, né, estaria mais apto a oferecer alguma entrada de pressão compradora. Poderia surgir aí day trades na ponta compradora. Mas era necessário haver algum sinal. Não houve no pregão de hoje. Chamava atenção ontem o estreitamento de bandas, mas a definição desse estreitamento de bandas foi para baixo, através de um primeiro movimento. Abriu, veio abaixo da linha d'água, respirou e rompeu, gerando venda. A expectativa para o pregão de amanhã, pelo gráfico intradiário, seria de manutenção no movimento de queda. Se o mercado seguir em queda, não oferecer aí alguma reação, que eu quero ver através de algum setup, próximo suporte é aqui, como nós vimos no gráfico diário. O S&P 500 futuro está bem mais forte, a queda não chegou nem a alcançar a média móvel de 21 períodos, não tem nada a ser feito nesse gráfico. Acredito que logo vai haver uma retomada da alta, mas por enquanto não há sinal dessa retomada, nem está num ponto para que ela aconteça. Dólar. O dólar é um gráfico mais complicado. Tá? A expectativa para o dia de hoje era de alta. O mercado estava desenvolvendo um movimento de alta, o dólar acordou ontem, a expectativa era que o mercado alcançasse a máxima de julho, podendo até romper, já que a gente está dentro de um zigue-zague ascendente de uma tendência de alta. O alvo foi alcançado na abertura, né? E a abertura foi praticamente a mínima, o dólar subiu mais. Né? Nessa alta, no gráfico sem ajustes, veio encontrar uma resistência importante, que é o topo aqui de março. Tá? Então, por esse gráfico, o dólar ele está batendo uma resistência importante, um objetivo, tá? Já com uma certa distância em relação à média móvel de 21 períodos. A gente tem 4% de distância, deixa eu ver como é que está a volatilidade. 15%. Então, 4 dividido por 15, a gente está com esse afastamento de 26, já é significativo. Tá? Agora, reparem, se eu ajustar o gráfico. Se eu ajustar o gráfico, o que a gente vai ver aqui é um rompimento disso aqui, que sinaliza uma compra. Mas a gente vai continuar com o mercado um tanto sobrecomprado, o que dificulta essa compra. Então, o cenário está um pouco ambíguo no dólar. Qual seria o cenário ideal para deixar tudo mais claro? O dólar prosseguindo um movimento lateral, uma ilha que faria às vezes também de um pullback, e a gente buscar a operação de compra quando o mercado romper essa hipotética consolidação. Porque daí nós vamos ter finalização do processo de pullback nesse gráfico ajustado e rompimento da estrutura
no gráfico sem ajustes. Então, o gráfico do dólar ficou um pouquinho mais complicado. Esse é o WOQ15, que é o contrato, o vencimento que tem a maior liquidez no momento. Reparem que a gente tinha desenhado um canal de alta e a linha de retorno foi alcançada. No intraday, o mercado, então, reparem, abriu rompendo este topo e alvo, que agora serve de suporte numa eventual correção, e foi embora. Não teve enquadramento em day trades aqui, na minha concepção. Pelo método Leandro, isso aqui se encaixou num primeiro movimento, isso aqui como um topo do primeiro movimento. Tá? Então houve operação na ponta compradora aqui e stop depois. Tá? Stop ou pela perda dessa mínima ou stop no tempo. Mas para mim isso aqui não é o primeiro movimento. O primeiro movimento está aqui. Tá? Mas o método Leandro é mais objetivo. Pelo menos com o pregão de hoje se definiu pontos importantes. 3.308 é uma resistência que, se for rompida com esse estreitamento de bandas, dá para operar na ponta compradora. Tá? Se for um rompimento logo no começo do pregão que tenha muito volume. E se o dólar desenvolver um movimento de queda, tem suporte importante aqui em 3.260 e um teste desse patamar provavelmente geraria uma oportunidade de compra intradiária, uma compra curtinha pelo menos, porque aqui provavelmente o mercado repica, nem que seja para romper depois. Então esse é o dólar. Juro, o que esperava para o juro? O que se esperava? Esperava uma forte alta se a máxima de ontem fosse superada. A máxima de ontem foi superada e a gente teve uma forte alta. Foi a maior movimentação desde a primeira quinzena de março. Nesse candle aqui, o juro já alcançou o alvo que eu havia mencionado, nas proximidades dessa linha de referência na média móvel de 21 períodos. A expectativa ainda é de alta, é o ponto mais forte de resistência, segue sendo os 14.100 pontos. Vale. A Vale até tentou um movimento de alta, o setor de cirurgia também, os papéis ligados à China, a commodities. Ela não diz nada de muito interessante, não tem operação aí, talvez ela caia um pouquinho mais, até gostaria de ver ela caindo um pouquinho mais, para depois gerar um sinal mais interessante num prazo maior. Tá? A Vale então não nos interessou muito. Petrobras ontem se aproximava de uma zona importante, que são esses topos e a retração de 0,68 de todo esse movimento, e também um número meio redondo aí que são os R$10. Então entre 10,30 e R$10 eu considerava o alvo de curto prazo. A Petrobras até está se segurando nesse patamar, né? Mas não oferece ainda um sinal significativo de reversão. Estamos na expectativa. Gerdau e todos os papéis do setor de cirurgia apresentaram alguma altinha, nada que justifique uma expectativa real de repique significativo, de repique operável, o CSNA também. Tá? Os em Minas ofereceu a alta mais forte do dia aí no setor de cirurgia, mas já se aproxima do fundo anterior, também não é um papel para buscar trades. O setor bancário ficou interessante. O Bradesco ainda não tinha atingido o suporte do retângulo, ele atingiu hoje e rompeu. Tá? Então aqui a gente tem um rompimento de um retângulo para baixo que permite venda. Tá? Eu preferia operar a venda na perda dessa mínima. Tá? E com esse rompimento, o Bradesco sinaliza a possibilidade de vir buscar a faixa dos 25,30, R$25, que para mim é um suportão extremamente importante em Bradesco. Eu torço para que o papel chegue lá, porque esse é o ponto legal para montar posições mais longas. Aqui vale a pena mostrar o day trade que surgiu. A gente teve aqui um rompimento de primeiro movimento. Tá? Não foi o mais bonito do dia, mas gerou um forte movimento de queda para os padrões de volatilidade de Bradesco, quase 3%. Itaú. Itaú ontem alcançou o suporte dos 30,40, mas não ofereceu um sinal de reversão. Se perdesse esse patamar, o próximo alvo seria 29,20, alcançou próximo do fechamento de hoje. O fechamento se deu em 29, redondo. Não há sinal de reversão, mas esse candle já começa a dar sinais de exaustão. Mas não dá para sair comprando. Pode ser que o mercado prossiga no movimento de queda e daí o próximo alvo seria a faixa dos 28. Né? Itaú, sim, ofereceu trades bem fáceis, bem acompanhados ao longo do LS Live, uma barra elefante gerando venda aqui, e se o sujeito não entrou na barra elefante pelo rompimento do primeiro movimento no candle das 11h30. O trade aqui foi bem fácil, alcançou 3,15% de queda,
E se tivesse pregão rolando aqui em cima dos 29, nesse ponto, aqui eu acho que valeria a pena um trade de retorno à média. Tá? Banco do Brasil. Banco do Brasil vem caindo. Esse suporte de março aqui em 21 não me parece tão significativo. O papel está rompendo. O ponto mais significativo é R$20. Acredito que o Banco do Brasil chegue nos R$20 amanhã. Se nos surpreender com uma queda além disso, daí a gente tem o fundo do primeiro semestre de 2014 ali por volta dos 18,70. Outros gráficos que merecem comentário em termos de swing trade. BBSE3, nós vimos ontem o rompimento desse patamar que era significativo, a perda da mínima, a perda dos 32 de ontem provavelmente geraria uma boa oportunidade de venda e essa oportunidade resultou num movimento de 6% de queda e ainda há espaço para a BBSE3 cair. O alvo provavelmente vai ser a faixa aqui dos 29. O papel se enquadrou num trade de primeiro movimento no pregão de hoje, a partir desse candle, mas o rompimento não foi tão bonito assim. Tá? Brasil Foods, um papel que eu tinha uma expectativa altista, mas eu não operaria a correção, operaria o rompimento dessas máximas aqui. Hoje o papel chegou a cair bastante, mas ele conseguiu se recuperar legal no final do dia. Tá? Tem boa chance dele prosseguir no movimento de alta. Tá? Se ele fechar abaixo da média móvel de 20 períodos, ele começa a ficar desinteressante. Não operaria a correção aqui, eu gostaria de ver, na verdade, o rompimento da LTB. É um papel que deve se manter no nosso radar. Que ando de força, se destacando dessa correção, seria o sinal que a gente buscaria para posições em Brasil Foods. BRML foi aquela venda aqui do dia 20, hoje entregou, só hoje entregou uma queda de 6%, transformando essa operação numa vendedora numa operação vencedora. ELET 6 chama atenção, está rompendo o suporte 8,40, volume foi acima da média, é um sinal razoável para venda, eu prefiro focar no intraday. E se for para operar pelo gráfico diário, eu condicionaria a perda da mínima. Seria um sinal mais forte se a média móvel de 200 já tivesse sido rompida. A ELET 3 já trabalha abaixo do seu suporte respectivo. Tá? Então agora os dois gráficos se alinharam. Você lembra que ontem eles não estavam alinhados ainda. Eletropaulo perdeu a oportunidade de repicar em cima desse ponto. Realmente já achava meio questionável. A entrada era mais pelo rompimento da LTB. E agora fica mais claro que o papel deve buscar a faixa dos 15,30. STC3 está rompendo o suporte dos 17,20 e provavelmente vai buscar a zona dos 15,40. É um papel que dá para operar na venda já aí e também dá para focar legal no intraday. EZTC3, nós vimos esse aqui como o último sinal para trade, né, esse Dark Clouds. Falta um pouquinho de volume para ser bem forte, mas desempenhou bem. E o candle de hoje rompe esse fundinho e dá, então, sobrevida às tendências de baixa. A gente deve ver ZTC3 caindo ainda mais. Fibria. Lembram que ontem Fibria, eu mencionei que ela me convencia de que isso aqui era um retângulo. O candle de ontem era um candle de ignição e a superação da máxima permitia a operação na ponta compradora. Então estava correto. O papel conseguiu subir bem hoje e deve continuar esse movimento de alta em busca dos 45,60. Os 39,70, 60 para ser mais preciso, agora estão bem consolidados como suporte. Hipermarca, só para atualizar, nós vimos o desandar do papel aqui no comecinho de julho, perdendo características de boa tendência de alta, lembram? E o candle de hoje aciona uma tendência de baixa, porque faz um pivô. Tá? Então, a partir do candle aqui do dia 6, ficou mais claro para nós que o papel tinha boas chances de vir buscar a zona aqui dos R$19,50, talvez R$19. E agora realmente reforça essa expectativa com esse rompimento de pivô baixista. Tá? Mas tem outras vendas melhores. KLBN11, Klabin, lembram? Correçãozinha, devia ser curta, a gente esperava o rompimento da zona de resistência, esse rompimento acontece hoje com bom volume. É um rompimento de topo histórico. Se o dólar ficou um pouco ambíguo, Klabin é um papel que tem correlação com o dólar e o gráfico aqui não fica ambíguo.
Então a operação na ponta compradora não entraria tão pesado porque há chances de um pullback, já que há uma certa distância para a média móvel de 21 períodos. Mas é bem provável que a faixa aqui dos 20 com 25 a 20 reais segurem, né, deem sustentação a qualquer correção a partir do patamar atual. Magazine Luiza, eu não senti tanta fé para uma entrada de barra de ignição, mas o papel alcançou hoje o alvo em 13,49 e não há nenhum sinal de reversão. Está entrando bastante volume. Tá? É um papel que a gente deve olhar, buscar oportunidades intraday e a gente pode ter um Opening Power Breakout amanhã. Marfrig, eu comentei Marfrig ontem, né, tinha chegado uma zona de suporte, hoje caiu mais um pouquinho, tocou a média móvel de 200, respeita ainda essa zona de suporte gap. Então é um papel que pode oferecer repique, eu tentaria enquadrar o papel no intraday. Tá? JBS, que foi o papel comentado ontem junto com o Fibria, também gerou compra pela superação na máxima de ontem e chegou a fazer um bom movimento, quase 4% de alta. A expectativa é de manutenção do movimento, então os dois papéis do setor aí que tem correlação JBS e Marfrig batem no suporte. JBS está correndo na frente e espero que Marfrig também desenvolva algum repique. SUSB5 alcançou hoje o alvo desse fundo anterior em 15,55, a média móvel de 20 períodos está aqui, ainda não há sinal de reversão, então o papel deve assistir um pouquinho mais no movimento de alta, talvez para formar o candle de reversão. Então chegou lá, não foi o trade mais com as melhores características, faltou um pouquinho de volume, mas acabou fluindo bem. Os M3, que ontem já chamava atenção, hoje chama de novo atenção, não superou a máxima do candle de ontem, forma um candlezinho pequeno, inside day, a superação desse candle aqui pode gerar uma entrada na ponta compradora. Tá? O ideal seria ainda o stop baixo 8,30. Vamos ver se aciona, mas não é um trade nota B, é só um C+. E a pedidos, recebi um e-mail hoje pedindo para falar de CEL3. CEL3 segue na tendência de alta, vamos ajustar o gráfico. Hoje sofreu uma pauladinha para baixo, que trouxe os preços a testar a média móvel de 21 períodos, mas não altera a tendência de alta, nem chega a gerar uma operação de venda. A última operação de compra possível, que teria sido na superação dessa máxima, já teria alcançado o stop ontem pela perda mínima de anteontem. Então agora o que a gente esperaria? Um sinal de reversão aqui para retomar a compra, mas aqui acho a correção muito curta. Eu preferiria buscar uma queda até 43,20 se ela viesse a acontecer, para daí então analisar melhor um cenário de reversão. Tá? Então a gente tinha para falar de CEL3, VEG3 a pedidos, que é um papel que também vai fluindo bem. Nós vimos que a partir desses dois dias a gente poderia pensar em operações na ponta compradora. Mais seguro seria esperar a LTB ser rompida, coisa que aconteceu nesse candle aqui, e a entrada seria pela superação da máxima. O candle não foi muito bonito com essa sombra superior, mas a expectativa é que VEG3 mantenha essa tendência de alta. Agora a gente já pode dizer que a faixa dos 19,60 é suporte. Tá? E por fim, a RADL bateu nesse topo aqui, caiu com intensidade, deve ficar andando de lado, com suporte aqui em 41,30, tá? Que foi inclusive testado no pregão de hoje. Se fechar abaixo desse suporte pode gerar alguma venda, mas a média ainda não favorece isso, porque ela está forte para cima. Então melhor é ficar de fora e aguardar o rompimento dos 44,20 para uma nova entrada. Respondido isso, vamos dar uma olhadinha no intraday, já são 24 minutos. Daqui para frente vamos falar de intraday, tem bastante coisa, mas eu vou tentar ser rápido. A NIM3, dando continuidade ao movimento de queda, gerou um rompimento de primeiro movimento, aquele tipo que tu vê esse candle, tu resolve operar na perda mínima. Daí ofereceu um bom movimento de queda. BRAP 4, a Vale não fez esse movimento, mas a BRAP, primeiro candle do dia, uma barra elefante, não chegou ao alvo, que era 9,84, mas conseguiu produzir uma alta significativa de 2%, alcançando o alvo por volatilidade. Esbarrou na média móvel de 200, né? Pela média móvel de 9, o encerramento teria se dado aqui bem próximo do ponto de entrada. Braskem, outro papel que fez uma barra elefante, para quem estava atento, alcançou o alvo praticamente na máxima do dia em 3,11. Eletropaulo, primeiro movimento baixista,
rompeu aqui no candle das 11h15, foi um rompimento bem claro, com bastante volume. Fez uma queda de 13,5% depois disso. Gol que ontem fechou abaixo daquele suportão em 6,6 e por isso podia acelerar para baixo. Gerou um rompimento de linha d'água bem forte, mas pouco evoluiu. Né? Ofereceu 1% apenas. O papel ficou andando de lado depois disso a maior parte do pregão, mas se tivesse tempo de mercado, provavelmente a queda teria se intensificado. Itaú foi um trade lindo. Lindo mesmo. A gente já falou dele. Croton, junto com a NIM3, ofereceu um trade na ponta vendedora, mais claro que a NIM3. 13,5% também de queda. Lojas Renner. Todos eles acompanhados no NS Live. Rompeu aqui às 11h30, também gerou um belo movimento de queda. O IBR. O IBR a gente sabe que está em cima de um ponto importante. Inclusive eu devia ter comentado o IBR3, que é o IBR4, tá? Gerou um rompimento de primeiro movimento. Agora, olha o IBR3. O IBR3, pessoal, está rompendo essa região aqui. Tá? Provavelmente esse movimento vai se acelerar para baixo. Então, vamos ficar atentos. Dá até para buscar operações de venda de swing trade, desde que o stop fique acima de 5,23. Tá? Então, o IBR3 está rompendo uma grande congestão. E, por fim, SUSB5. SUSB5, olha só, uma barra elefante não é o tipo de barra que a gente aciona porque a gente opera porque está muito distante da média móvel de 21 períodos. O que a gente faz, a gente espera por um GIFT. Tá? O GIFT é testar a média móvel de 21 períodos, idealmente. Isso aconteceu depois de o mercado bater na base dessa barra elefante, então havia operação na ponta compradora aqui. É não só um GIFT, como é um teste de suporte gap. Tá? Qual que é o alvo? Essa zona de resistência. Então foi um trade bonito que aconteceu aqui, oferecendo 2,5%. É isso, pessoal. Finalizo por aqui. Agradeço quem teve paciência de assistir até o final. Uma boa noite quinta-feira a todos e até amanhã.